O que acontece quando os portões do Vaticano se fecham? Quando o mundo exterior se cala e os cardeais, vestidos em suas vestes escarlates, somem do mundo? Uma pergunta que ecoa por séculos, sempre que uma tênue fumaça branca surge no céu de Roma. É o conclave. Um ritual milenar, enclausurado em mistério e poder. Hoje vamos abrir as portas do Vaticano. Vamos juntos mergulhar nos conclaves mais misteriosos, tensos e conturbados da história. Imagine a Itália do século XIII, uma terra de cidades-estado em constante conflito, onde a política e a religião se entrelaçam de maneira inseparável. Ano de 1268, um período de grandes mudanças e incertezas. O Papa Clemente IV havia falecido, e a Igreja, sem um líder, via o mundo se transformar ao seu redor. A ausência de um pontífice deixava um vácuo de poder que precisava ser preenchido. Os cardeais, reunidos na cidade de Viterbo, enfrentavam um impasse histórico. A pressão para eleger um novo papa era imensa, mas as divisões internas eram profundas. Divisões internas, jogos de poder e a interferência do rei francês criavam um nó impossível de ser desatado. Cada facção tinha seus próprios interesses e candidatos, tornando a escolha de um novo líder quase impossível. 3 longos anos se passaram sem que a fumaça branca anunciasse um novo pontífice. A cidade de Viterbo, que abrigava os cardeais, começou a sentir o peso dessa espera interminável. A população, inquieta, começou a se impacientar. A falta de um papa afetava não só a igreja, mas também a vida cotidiana das pessoas comuns. Foi então que, num ato de desespero, os moradores de Viterbo decidiram tomar medidas drásticas. Eles não podiam mais suportar a incerteza e a paralisia. Primeiro, confinaram os cardeais em um palácio, na tentativa de forçar um acordo. A ideia era simples. Sem conforto, os cardeais teriam que chegar a uma decisão mais rapidamente. A solução? Simples e radical. Algo que nunca havia sido tentado antes. Retirar parte do teto do palácio, expondo os cardeais aos elementos. Sob o sol escaldante e as chuvas torrenciais, a pressão aumentou. Finalmente, sob a pressão do céu e da terra, os cardeais chegaram a um nome: Teobaldo Visconti. Um homem que, até então, era um desconhecido para muitos, mas que se tornaria o novo líder da Igreja. 1939. O mundo prendia a respiração. A sombra da guerra se estendia pela Europa, e o cheiro de pólvora já se misturava ao incenso das igrejas. Em meio àquele cenário de incertezas e apreensão, um novo conclave se iniciava. A morte do Papa Pio XI deixava um vácuo de poder em um dos momentos mais delicados da história. A pressão sobre os cardeais era imensa, e, em meio a um conclave tenso, marcado por jogos de influência política, um nome emerge: Eugênio Pacelli, o cardeal secretário de Estado do Vaticano. Pacelli, que adotou o nome de Pio XII, era um homem culto, um diplomata habilidoso, mas também profundamente marcado pela sua experiência na Alemanha nazista. Após o longo papado de Pio XII, a Igreja buscava um respiro, um período de calmaria. Pio XII havia liderado a Igreja Católica durante tempos turbulentos, incluindo a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Sua liderança foi marcada por decisões difíceis e momentos de grande tensão. Com sua morte, havia um desejo generalizado de renovação e esperança dentro da Igreja. Em 1958, os cardeais se reuniram para escolher o novo líder, e a aposta recaiu sobre Angelo Giuseppe Roncalli, o carismático patriarca de Veneza. Roncalli era conhecido por sua simplicidade e humildade, características que conquistaram o coração de muitos dentro e fora da Igreja. Um homem de sorriso fácil e olhar bondoso que adotou o nome de João 23. Sua personalidade afável e acessível rapidamente o tornaram uma figura querida entre os fiéis.
A escolha de João 23 foi vista como uma opção de transição. Muitos acreditavam que ele seria um papa de curta duração, alguém que manteria o status quo enquanto a Igreja se preparava para um futuro mais definido. Poucos meses após sua eleição, João 23 anunciou ao mundo sua decisão: convocar um novo concílio ecumênico, o Concílio Vaticano II. Esta decisão surpreendeu muitos, pois não se esperava que ele tomasse uma iniciativa tão audaciosa. Era um gesto ousado, inesperado, que rompia com séculos de tradição. O último concílio ecumênico havia sido realizado quase 100 anos antes, e a convocação de um novo concílio sinalizava uma vontade de mudança e adaptação. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, foi um marco na história da Igreja Católica. Durante esses anos, a Igreja passou por profundas reflexões e debates sobre sua missão e seu papel no mundo contemporâneo. Sob a liderança de João 23, bispos do mundo inteiro se reuniram para discutir os desafios do mundo moderno e repensar o papel da Igreja no século XX. As decisões tomadas durante o Concílio Vaticano II tiveram um impacto duradouro, moldando a Igreja de maneiras que ainda são sentidas hoje. Capítulo 4. 33 dias de mistério. A morte prematura de João Paulo I. O ano era 1978, um período de grandes mudanças e incertezas no mundo. A Igreja Católica, em particular, estava passando por um momento de transição. O mundo se despedia de Paulo VI, o Papa que conduziu a Igreja após o conturbado Concílio Vaticano II. Sua liderança foi marcada por desafios e reformas significativas. A resposta parecia ter vindo com a eleição de Albino Luciani, o carismático cardeal de Veneza, que adotou o nome de João Paulo I. Sua eleição trouxe uma nova esperança para muitos. Conhecido por sua simplicidade e seu sorriso cativante, João Paulo I conquistou o mundo com sua gentileza e seu discurso próximo aos pobres e marginalizados. Ele rapidamente se tornou uma figura querida e respeitada. Após apenas 33 dias de pontificado, João Paulo I foi encontrado morto em seus aposentos. Sua morte repentina chocou o mundo e levantou muitas questões. A morte de João Paulo I, até hoje, permanece um mistério não solucionado, uma ferida aberta na história da Igreja. Teorias e especulações continuam a surgir, mas a verdade ainda é desconhecida. Capítulo 5. Atrás da cortina de ferro. Surge João Paulo II, o Papa da Esperança. 1978. Um ano, 2 conclaves, 2 mortes. A Igreja Católica, ainda abalada pela perda repentina de João Paulo I, se preparava para mais um capítulo em sua longa história. E, em meio à tensão e à incerteza, um nome ecoou na Praça São Pedro: Karol Wojtyła. A eleição de João Paulo II, o primeiro Papa não italiano em mais de 4 séculos, foi um marco na história da Igreja. João Paulo II, com sua energia contagiante, sua capacidade de se comunicar com os jovens e seu carisma inegável, conquistou o mundo. Capítulo 6. O adeus de um Papa, a renúncia de Bento XVI e o futuro incerto. O século XXI chegou com seus desafios e suas incertezas. Bento XVI, um intelectual brilhante e um teólogo renomado, assumiu o papado após a morte de João Paulo II com a difícil missão de suceder a um dos líderes religiosos mais populares da história. No entanto, em um gesto que chocou o mundo, Bento XVI anunciou sua renúncia ao papado em 2013. Alegando fragilidade física e espiritual, o Papa alemão se tornou o primeiro pontífice a renunciar em quase 6 séculos. A renúncia de Bento XVI abriu um novo capítulo na história da Igreja Católica. Epílogo, o conclave do futuro,
Que igreja nos espera? E aqui estamos em 2025. Um novo conclave se inicia. As portas do Vaticano se fecham, o mundo aguarda em suspense e a pergunta ecoa: quem será o próximo sucessor de Pedro? Que rumos a Igreja Católica tomará nesse novo capítulo de sua longa história? Inscreva-se agora, porque o que vem por aí você vai descobrir aqui primeiro.